Camila Martins e hoje nós vamos aprender a fazer esse estojo multiuso, ou necessaire, como queira. Ela é bem espaçosa e tem um bolsinho aqui atrás também, ó. Legal para levar medicamentos, algo que você tenha que ter fácil acesso. Essa daqui eu fiz especialmente para Isabela, para ela levar a medicação dela para a escola. Vamos lá? Vamos precisar, para começar, de 2 vezes tecido principal de 18 por 25. Então eu tenho o principal, manta e o forro. Aqui eu já trouxe o meu material quiltado, mas se você quiser pode fazer também uma tela C. Vou começar com a aplicação do zíper. Então sempre direito do zíper com o direito do meu trabalho e por cima de tudo isso o forro. Alfineto muito bem toda a extensão do meu trabalho e na máquina nós vamos utilizar a sapatilha de zíper. Vamos para a máquina de costura. Então vamos à máquina de costura, eu vou passar uma costura aqui, ó, bem rente. A minha sapatilha vai ser o meu guia, vai ser a minha margem. Coloquei os alfinetes deitadinhos, então eu tenho que ir tirando ele assim que eu vou utilizando. Costurei margem de costura, vou desvirar, ajeito muito bem isso daqui, ó, esticando bem o forro e vou rebater essa costura, tá? Deixa aqui atrás, ó, bem esticadinho. Não deixa assim com barriga não, senão nada adianta a gente rebater a costura. Vou lá para a máquina, esse daqui já está alfinetado, vou rebater. Também utilizando com a margem a minha sapatilha. Vai correr bem rente à cremadeira. Só aumentar um pouquinho o ponto para ficar mais largo. Eu gosto desse ponto rebatido mais largo, fica bem bonito. Não deixa ele muito miudinho não, porque caso você erre, se você for desmanchar, ele vai ficar marcadinho. Rebati, também vou fazer isso nas duas partes, tá? Já tenho esse passo aqui um pouquinho mais adiantado. Ó, vou abrir aqui. Tá rebatido tanto na parte de cima quanto de baixo. Já aproveitei para colocar o meu cursor, que eu tô usando um zíper de metro. E vou colocar na parte de fora esse botão de imã. Ele vai ficar, deixa eu pegar minha régua, depois de costurado já, a 6 centímetros de altura. Então eu estou usando esse botão de imã, que ele tem a chapinha, né? Eu sempre gosto de colocar a parte mais grossinha na parte que fica fixa na minha peça. E a parte que é mais achatadinha, na parte sempre da aba. Vou achar o meio aqui da minha peça. 25, então eu tenho 12,5. E 6 centímetros de altura mais ou menos. Pego aqui meu abridor de casa, ó. Mais um produto aqui da Lamax. Vou pegar a chapinha. Colocar bem em cima da minha marcação, ó. Venho com a caneta e risco. Utilizo a própria chapinha do meu botão como gabarito para marcar minha peça. E aí aqui a dica, ó, quando vocês forem abrir essa casa, coloca o abridor de casa e já sai com ele no final do meu corte. Ó, não abri a casa ainda, mas eu já coloquei onde eu preciso que comece e já saí com ele onde eu preciso que termine. Por quê? Às vezes a gente se empolga, só coloca o abridor de casa e sai rasgando. Então faz um rasgo muito grande, tá? Então a dica aqui, ó, coloca o abridor e já sai com ele onde é preciso. Aí sim eu faço uma forcinha e corto o meu material. Encaixo aqui o meu botão, um dos lados dele, pelo lado do avesso e encaixo a minha chapinha. Quem não tiver muita força,
pode utilizar um alicate para poder travar. Botãozinho preso. Para nossa aba, eu peguei um tecido contrastante com o da minha peça, para ficar uma aba bem bonita. E ela tem 21 centímetros de largura por 30. Lembra que a nossa peça tem 25? É legal que a aba fique um pouquinho menor do que a nossa peça principal. Fiz um bordadinho aqui. Quem for bordar, ó, centraliza o bordado e coloca ele alinhado a 6 centímetros de altura, tá? Então o centro do seu bordado vai ficar a 6 centímetros de altura. Porque na hora que eu virar, esse bordado vai ficar bem alinhadinho com o que sobra da nossa aba, tá ok? Fiz isso, bordei, reservo. Posso tirar aqui todo o excesso de manta, ó. Reservo. No bolso eu usei o vinil translúcido. Você pode usar também telinha vôlei ou o próprio tecido, tá? Fica a critério de vocês. Peguei um tecidinho de 5 centímetros, fui no ferro, vinquei ele no meio. Encaixo aqui, ó, no meu nylon e alfineto. Camila, nesse caso não é melhor usar a presilha? Como eu estou alfinetando o plástico, ele não pode ficar marcado, mas eu tenho tecido tanto na frente quanto atrás, então não tem problema. Agora, se eu fosse alfinetar e essa peça ficasse visível, nunca alfineto no plástico, onde depois vai aparecer o furinho, tá? Vou para a máquina, vou colocar minha sapatilha normal. E vou passar uma costura para prender esse viés. Pode ser uma costura bem na beiradinha. Quem quiser aqui também pode usar um ponto decorado, tá? Eu fiz com ponto reto, mas pode usar um ponto decorado. Vou tirar os excessos de viés que eu tiver. Tirar esse excesso de linha aqui também. E vou achar o meio do meu material. Bem o meio aqui em cima do viés. Por quê? Vou usar o meu agulhão. Vou fazer um furinho. E com o meu alicate que nós temos, que é para colocar botão, aquele botão modelinho Ritas, botão tic-tac, botão de plástico, nós vamos colocar o primeiro botãozinho aqui já. Encaixo o meu botão aqui, ó, e dou uma ligeira, encaixo no alicate e dou uma ligeira apertada. Meu botão já vai estar fixo. Já posso aproveitar, pegar o meu forro e vou achar o meio e vou medir 15 centímetros de altura. Por que 15? Porque eu cortei o nosso bolso exatamente com 15 centímetros. Então eu coloquei um botão aqui, tenho que colocar o botão de baixo também para poder travar. Pego a minha régua, acho 15 centímetros. Metade e metade, então 10,5 por 15. E já venho aqui com o meu outro botão, o outro parzinho dele, e coloco a parte acabadinha de trás pra frente, tá? Ó, de trás pra frente, porque eu coloquei um aqui, tenho que travar o outro desse lado. Cuidem para já colocar isso neste momento, porque depois com a peça com o forro preso na lapela já vai ficar mais difícil, tá? Chega lá no meio do tecido, marca e botão preso. Coloco aqui, ó. Já vou fechar um no outro. E aí já posso passar uma costura de segurança em toda a volta.
Para passar essa costura de segurança, eu posso usar a nossa sapatilha de plástico, tá? Já tenho esse passo aqui um pouquinho mais adiantado. Então, em casa, o que vocês vão fazer? Colocar direito com direito, só que tomando o seguinte cuidado. O meu bordado está para um lado e o meu bolso está para o lado oposto, tá? Porque quando eu desviro, o bolso tem que ficar embaixo e o bordado em cima. Pelo lado do avesso, vou pegar um copo de plástico, aqueles copos descartáveis, e vou arredondar os cantinhos. Eu arredondo, mas eu não corto ainda, tá? Então, alfineto isso daqui. Vou usar até a presilha neste momento. E onde é só tecido, alfinete. Aqui, ó. Alfinetei. Vou costurar toda a volta, deixando a parte de baixo, que é a parte onde eu tenho plástico, ó, aberta. Que é por aqui que eu vou desvirar a nossa peça. Então, ó, máquina de costura. Posso usar aqui o pezinho de máquina. Não se preocupem com margens também, tá? Procurem só seguir a sapatilha. Costura toda a volta. Quando eu chegar aqui próximo, ó, da curvinha, minha sapatilha vai acompanhar o risco. Costuro toda a volta. Quando eu chegar próximo aqui da curvinha, ó, a minha sapatilha vai acompanhar o risco. E aí, sigo. Ó, próximo da curva, minha sapatilha está acompanhando o risco. Eu não gosto de cortar, porque quando você corta fica mais difícil de costurar em curvas. Ó. Costura toda a peça. Pode dar um retrocesso se você quiser. Costurei toda a volta, deixando a minha parte inferior completamente aberta. Tiro o excesso de material da curvinha. Tiro os alfinetes também. E desviro essa peça. Ajeito bem os cantinhos, ó. Se precisar passar ferro só para assentar essa costura, lembrando que eu não posso passar ferro no plástico. Vou alfinetar e rebater essa costura. Minha peça vai ficar desta forma aqui, ó. Tá? Bordado aqui, quando eu viro, meu bolso tá de cabeça para baixo do lado de cima. Antes de eu ir para a peça, eu vou colocar o outro lado do meu botão, ó, de imã que tá faltando. Esse botão também tá centralizado e ele tá a 2 centímetros de altura, tá? Vou colocar da mesma forma que eu já coloquei o outro. Feito isso, eu vou pegar aquela primeira parte do necessaire que eu já fiz e tava lá reservadinha. Vou pegar as costas dela, que é onde eu não tenho o botão, lado de trás. Vou dobrar aqui, ó, e dar um pique pra achar o meio. Achei o meio, faço a mesma coisa aqui, ó. Dou um pique também pra achar o meio e coloco desta forma, ó. O principal vai ficar pra cima. Porque quando eu costurar, ele já vai estar na minha posição certinha, tá? Então, pique com pique, tudo aqui alinhadinho. Vou para a máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança, tá? Costurinha de segurança é aquela que fica bem na beiradinha. Quando vier minha costura principal, ela não pode aparecer.
costurinha de segurança, aquela bem na beiradinha. E agora é só fechar a nossa peça. Vou dobrar aqui, ó, só para facilitar a minha costura. Quem quiser põe um alfinete aqui para não correr o risco de costurar a aba sem querer. Direito com direito e forro com forro. Vou alfinetar. O zíper, ó, eu sempre jogo ele pro lado do forro. Não deixo ele aqui para baixo não, ó. Então eu jogo ele com o meu dedo, eu já jogo ele lá pro lado do forro. Alfineto aqui, para quando eu desvirar, ele tá com o acabamento perfeito. Quem quiser pode também usar aquele acabamento de zíper que nós fizemos há algumas aulas atrás, que eu ponho o terminalzinho no zíper. A única diferença desse acabamento para o outro, que o outro acaba reduzindo um pouquinho a abertura da nossa nécessaire. E dependendo da finalidade da nécessaire, a abertura é fundamental. Tá? Mas pode também utilizar aquele tipo de acabamento no zíper. Certo? Eu vou costurar toda a volta, vou desvirar e a nossa peça já vai estar pronta. Quem quiser antes de desvirar, também pode fazer caixinha de leite e a gente vai ter uma nécessaire com base. Como a mãe da Isabela pediu pra mim uma nécessaire bem compacta, eu não fiz a caixinha de leite, porque ela não cria volume na bolsa. Comecei a rebater sem o retrocesso, tá? Mas sempre quando a gente for desvirar, começa com o retrocesso. Sempre quando eu for forçar a minha abertura, desvirando o material, retrocesso. E aqui um detalhe, vamos ver se o zíper tá aberto. Veja também se o zíper está aberto, para depois facilitar a abertura da peça. Isso aí. Vou costurar toda a volta e aí já tenho esse material aqui, ó. A minha abertura aqui por onde eu deixei aberto, ó, foi onde eu desvirei. Quem quiser pode criar a base aqui, fazendo a caixinha de leite. Aí a nossa nécessaire fica meio bujudinha. Essa abertura eu gosto de fechar com pontos invisíveis. Não gosto muito de costurar na máquina. Acho que o acabamento fica mais bonito, mas é questão de gosto também. Não vamos criar regras. Pode mudar os tamanhos, fazer maior, menor. Se quiser pode criar divisória aqui no bolso. Ou seja, a criatividade aí fica por conta de vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Curtam a nossa página Pet Art com Lamax e quem gostou, compartilha. Até a próxima!